Olá pessoal, estamos de volta no nosso curso de HTML e hoje na aula de número 2 nós vamos conhecer os elementos. Esse é um termo também muito importantíssimo para essa ferramenta, pois aprender HTML é conhecer os elementos e suas particularidades. Então vamos compreender muito bem os elementos para que a gente possa dominar essa ferramenta na construção de páginas web. Primeiro precisamos entender como é a estrutura de um elemento HTML. Isso é uma estrutura padrão que todos os elementos HTML vão ter. Então, a partir dessa estrutura, você de uma certa forma consegue inferir mais ou menos como os elementos se comportam. E utilizamos elementos para inserir objetos nas nossas páginas web. Objetos estes como imagens, parágrafos e outros. E para isso a gente vai seguir uma estruturazinha. Todo elemento ele precisa ter uma tag inicial. Essa tag inicial ela vai estar envolvida entre os sinais de menor que e maior que. E também o nosso elemento terá um conteúdo. E vamos ter uma tag final. Essa tag final também será envolvida pelos sinais de menor que e maior que, com uma diferença de ter uma barra inclinada. Essa é uma forma de organização de elemento onde a gente tem essa quebra de linha e o conteúdo ele fica entre a tag inicial e a tag final. Apesar de eu ter falado que todos os elementos seguem essa estrutura de tag inicial e tag final, na verdade é muito comum a presença de alguns elementos, são poucos, mas alguns elementos não terem tag final, apenas a tag inicial e uma barra inclinada, indicando que essa tag é tanto de abertura quanto uma tag de fechamento. Então, basicamente as estruturas de um elemento vai seguir esse padrão. Então, vamos entender essa estrutura por partes. Vamos primeiro às tags. Essas tags nada mais são do que algumas abreviações ou o nome dos elementos em inglês, do objeto que a gente quer manipular em inglês. Essa é uma dica muito importante. Por isso que você precisa dominar um pouquinho o inglês, porque vai te ajudar muito na identificação de determinados elementos. E essas tags elas podem ser tanto iniciais quanto também pode ser finais. E ela vai se diferenciar justamente por meio da barra inclinada. Então aqui nós temos um exemplo de um elemento e esse elemento é um elemento de parágrafo. Esse elemento de parágrafo ele vai ter as tags, ele vai ser representado pela tag P. Então por meio da letra P, da abreviação P, a gente consegue criar, a gente consegue inserir um parágrafo dentro da nossa página web. Então, o elemento de parágrafo ele segue a estrutura padrão. Ele tem uma tag inicial, ele tem um conteúdo e ele tem uma tag final. Outro exemplo seria o elemento de botão. Isso aqui é um elemento de um botão. E ele também segue essa padronização. Ele tem a tag inicial, ele tem um conteúdo e ele tem uma tag final. E veja que o termo utilizado, a tag utilizada para o elemento de botão é a palavra button em inglês. Outro exemplo é o elemento de imagem. Para inserirmos uma imagem, a gente utiliza este elemento. E este elemento utiliza a abreviação como tag de imagem, a abreviação IMG. E ele tem um detalhe, ele não tem conteúdo e simplesmente está envolvido pelo sinal de menor que e o sinal de maior que e a barra seguindo aquela outra estrutura. Então o elemento de imagem é uma dessas peculiaridades que não segue a estrutura de tag inicial, de conteúdo e tag final. Já o conteúdo de um determinado elemento, ele pode ser tanto textual, como vimos na aula anterior, ou pode ser um outro elemento. Então podemos ter um elemento dentro de um elemento. E quando isso acontece, a gente vai ter uma tal de hierarquia de elementos, na qual o elemento mais externo, o elemento mais de fora, vai ser denominado de elemento pai. E o elemento mais interno que tiver dentro vai ser denominado de elemento filho. Um exemplo desse tipo de elemento é o elemento de tabela. A forma como inserimos uma tabela exige esse tipo de um elemento dentro do outro. Então, primeiramente, a gente tem o elemento table, o elemento de tabela. Quando a gente coloca esses dois, essa tag inicial e a tag final, o navegador entende que necessita se construir
um quadrado. Depois disso, a gente vai utilizar um outro elemento como conteúdo de table. Esse outro elemento a gente chama de elemento tr, que nada mais é do que a abreviação de table row, que seria linha de tabela. Por meio deste elemento table row, a gente consegue criar as linhas de uma tabela. Então, esse primeiro elemento de linha de tabela vai criar uma linha na nossa tabela, né? Então, podemos ter um ou diversos elementos dentro de um elemento. Então, nós temos o elemento table, que é o elemento pai, e o elemento tr, que é o elemento filho. E podemos criar dentro do elemento tr o outro elemento, que é o elemento de célula. É o elemento onde vamos criar as células dentro de uma linha. Então, esse primeiro elemento td, ele vai criar a primeira célula dentro dessa primeira linha, que seria isso. A linha 1 é frente à linha 1 e a coluna 1. Então, podemos criar uma outra célula dentro da nossa linha, que seria a linha 1 e a coluna 2. Então, o navegador já compreenderia que seria criado uma outra célula, né? Então, podemos ter outra linha dentro da nossa tabela, outra table row, e dentro dessas table row, outras células, né, que seriam criadas nessa sistemática de colocar as células dentro da linha e as linhas dentro da tabela. Então, basicamente, é assim que acontece a lógica dentro do navegador. Então, existe essa possibilidade do conteúdo de um determinado elemento ser outro elemento, e a gente ter essa hierarquia de elementos. Então, aqui nós temos que o table data, ele é um elemento filho do table row, e o table row, ele é um elemento filho do elemento table, né? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.